Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas de Café em 2021. Como sempre, comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. Todos estávamos com esperança que 2021 fosse melhor do que 2020, mas estes primeiros 15 dias do ano não têm sido nada promissores. Desde um frio imenso à invasão do Capitólio, este ano tem deixado muito a desejar. Mas antes de abordarmos estes assuntos, o Pedro traz aqui um assunto aleatório da semana. Pedro, Sim, antes de mais, olá a todos. Como fazeste isso, eu tenho aqui um pequeno tema aleatório. Se as pessoas acharem piada, isto depois continua, senão, olha, a vida aí acaba-se. Eu esta semana queria falar sobre nada mais, nada menos do que águas. E especialmente sobre aquilo que é. Há certas discussões que a humanidade tem, provavelmente há muitos séculos e milénios, que são, por exemplo, esta não será uma delas, mas, por exemplo, ananás na pizza, e a minha é água engarrafada versus torneira. E há pessoas, e eu quero-vos fazer esta questão, se vocês são são aquelas pessoas, porque há dois tipos de pessoas no mundo, que acham que é igual. Portanto, a água engarrafada ou a água de torneira são exatamente iguais. São esses tipos de pessoas. Era só essa introdução, não Não, era assim uma coisa maior. Eu pensava que ias dar todo um contexto sobre águas. não, isso era se fosses tu. Pronto, exato. Eu sempre fui um grande apreciador da água da torneira, até porque aqui onde eu vivo a água é boa, sabe assim, a cálcio. Sabe bem. Mas então para ti é igual. Não, para mim não é igual, para mim a água da torneira sabe-me bem. Mas que a não água é da- melhor que a engarrafada. É assim, eu acho que a qualidade não é. Acho que a qualidade da engarrafada é supostamente melhor. Mas isso também não me importa muito. Água é água e o Portanto, resto o senhor deixa é estar. essas pessoas que é água é água. É água, é água. Daniel Ferreira não bebe claramente tanta água como eu, porque eu sou uma pessoa que bebe muita água e eu já cheguei à conclusão que existem de facto pequenas diferenças na água. E acho que isto vai parecer altamente snob da minha Que é parte, mas isso? eu Também acho quando pensei que. neste tema, também pensei isso. Snobismo Não, vindo de Francisco Batalha. O que é que está a acontecer? mas eu acho que a água engarrafada sabe melhor que a água de torneira. Mas, às vezes, a água de torneira que sabe tão bem. Depende das condições. Há momentos em que uma pessoa pensa, pá, espetáculo, isto agora aqui caiu-me quase tão bem como caiu uma cervejinha com este calor. Eu já. Atenção, eu estou a dizer que eu gosto de beber água porque sempre que eu bebo água da torneira ou sempre que eu bebo água no geral é de casa. Porque eu já vi em casa da minha avó em Lisboa e também no fundo nos bebedouros e não me sabe tão bem. E depois tenho a casa da outra avó, não é? Lá em Tondela, que aquilo não é muito aconselhável beber, mas eu já provei e também não é muito boa. Portanto, acho que é mesmo a água daqui que tem assim. Portanto, conclusão, a água de Odivelas é relativamente boa. E vocês não podem dizer o contrário porque nunca Não, beberam aqui água da torneira. Portanto, é provável. Mas qual era a minha grande conclusão sobre este assunto? São duas. Primeiro, pessoas que dizem que a água engarrafada e a água da torneira é igual, em princípio, têm Covid. Porque isso demonstra nada mais, nada menos do que falta de paladar e, em princípio, iam fazer imediatamente o teste. E isto leva-nos a outro tema da semana, que é o facto do Marcelo ter tido Covid ou não ter tido Covid. Tem, não se sabe. E eu acho que teria sido muito mais fácil se por isso simplesmente lhe tivessem dado duas garrafas de água, uma com água do Luz e outra com água da torneira, e pedido para ele ver se havia diferença. Olha, Se gostei ele deste dissesse, salto aqui entre os temas, assim, o pessoal que não gosta de política não reparou e nós agora estamos a continuar a falar, eles senhor, não saem. isto já são muitos episódios, Daniel. São muitos anos na rádio, não é? Exato. E portanto, eu acho que se lhe tivessem dado duas garrafinhas de água, isto tinha funcionado melhor. Mas não só a água engarrafada é melhor do que torneira, sempre, como dentro das águas engarrafadas há águas e águas. E agora, não querendo ser ainda mais verdade. do Bem, eu acho que estás a Francisco ser Batalha. populista. Eu acho que estás a ser populista. É que o senhor é que nunca bebeu água, mas pessoas que bebem água. Isto só bebe Coca-Cola e cerveja. Não quer Exato. dizer que o resto das pessoas não gostem de beber água. E a verdade é que aquelas águas, apesar de terem discriminado na garrafa, que têm um pH diferente, eu não compreendo. Falha mesmo a compreensão de porque é que as pessoas compram essa água. Mas eu acho que por muito interessante que este tema seja,
it's beyond the point. Eu acho que a maioria das pessoas que nos vêm nos ouvir por temas de facto interessantes. Portanto, Mas talvez um dia possamos ter um especialista em águas que me ajude a elucidar, pelo menos. fazemos toda uma prova de águas em direto no YouTube. Mas é só para as pessoas perceberem que não são iguais. Não são iguais. Não são, se acham que são, não tem são. Covid. Pronto. Assim sendo, eu vou lançar o primeiro tema, que é invasão do Capitólio. Aconteceu no dia 6 de janeiro e eu acho que temos que falar sobre isto. Portanto, Pedro ou Daniel. Daniel, pode ser tu. Arranca lá. Vou fazer as honras porque eu tenho poucas coisas a dizer, portanto eu digo já e depois vocês aprofundam o assunto. É assim, o que se passou no Capitólio não foi nada mais nada menos do que aquilo que era expectável num país como os Estados Unidos, porque nós começamos a ver, não, isto só na América é que entram ali aqueles hooligans pelo Capitólio adentro e não é só nos Estados Unidos da América, também acontece noutros países, ou acontecia, agora acontece menos, por exemplo na América do Sul e etc. Agora, há uma coisa que é exclusiva dos Estados Unidos da América, que é tu teres um tipo específico de pessoas, neste caso, no fundo, hooligans, que podem entrar à vontade e depois, se, por exemplo, membros do Black Lives Matter tivessem feito exatamente a mesma coisa, ou membros da Antifa, quer dizer, eu acho que o maior exército do mundo não só não teria permitido que isso acontecesse, como teria havido ali, digamos, uma amostra de chacina. Olha, eu concordo perfeitamente com aquilo que estás a dizer e acho que isto é completamente inadmissível daquilo que aconteceu, nomeadamente a Speaker do House of Commons, a senhora Nancy, falta-me o apelido dela, mas a senhora Nancy, isso, disse que, para além disto ser uma coisa completamente inacreditável o que aconteceu, quer que Donald Trump seja responsabilizado pelas suas ações, ainda por cima, considerando que a sua imunidade enquanto presidente dos Estados Unidos está quase a acabar. Portanto, Pedro Fortuna, força. Sim, eu acho que, quer dizer, primeiro se calhar sobre a questão do Capitólio, também concordo basicamente com o que vocês disseram, mas é obviamente que é especialmente chocante por ser nos Estados Unidos, não... Porque apesar de tudo e apesar de nós europeus acharmos que estamos acima de qualquer país e acharmos que somos melhores do que qualquer outro ser humano, a verdade é que os Estados Unidos, mesmo para nós, têm um grande significado simbólico. São não a grande democracia do mundo em termos de qualidade, porque isso claramente não são, mas são a primeira e a mais duradoura. É verdade que o Reino Unido e tal também teve ali uns momentos, mas não é bem a mesma coisa. E, portanto, simbolicamente, estamos perante uma coisa que nunca aconteceu. Em quase 250 anos de história, nunca o Capitólio tinha sido invadido por manifestantes, tinha sido invadido pelos britânicos e tal, não sei o quê. Exatamente, em 1812, acho eu. Exato. Mas nunca tinha sido invadido por manifestantes. Portanto, como é óbvio que para qualquer cidadão do mundo, qualquer apreciador e apoiante da democracia, o simbolismo está lá, não é? Quer dizer, o Capitólio é o símbolo máximo da democracia americana e os Estados Unidos são dos grandes símbolos da democracia mundial, como por exemplo a Revolução Francesa também é muito importante para aquilo que é a política atualmente, as Nações Unidas, etc. Há imensos símbolos e os Estados Unidos não deixam de ser um deles. Sobre o impeachment, pronto, eu percebo que faça sentido e que os senhores democratas queiram, no fundo, não para que ele se vá embora a tempo, porque isso já o Senado disse que não era possível, mas para garantirem que ele não se recandidate em 2024, que em princípio provavelmente aconteceria, ele provavelmente seria nomeado, se ganharia ou não já seriam outras questões. Mas parece-me que estrategicamente faz sentido obrigar, entre aspas, que Donald Trump não se possa recandidatar daqui a 4 anos. Mas achas que agora vai começar todo um processo de sportinguismo da parte dos Estados Unidos da América, de começarem, no fundo, a dizer que o Trump não se pode recandidatar, etc. Começarem a pôr toda uma série de condicionantes para ele e os seus muchachos não voltarem ao poder? Muchachos, olha, o Sr. Donald Trump ficava ofendido por o senhor utilizar uma expressão mexicana. Exato. Muchachos,
É por Eu, isso no que ele geral- fez o muro. Eu, no geral, Sim. não tenho preconceitos contra qualquer tipo de cor de pele, mas digamos que este senhor cor de laranja começa-me a fazer passar um bocado de sério. É verdade, este senhor tem vindo cada vez mais ao longo dos últimos 4 anos a perder o respeito de toda a gente. Eu queria falar também aqui, trazer, relacionado ainda com este assunto, o facto de Donald Trump primeiro ter dito que não ia à tomada de posse de Joe Biden e depois ter dito que nem sequer ia estar em Washington na tomada de posse de Joe Biden, que é uma coisa absolutamente. Primeiro mostra uma infantilidade e um mal perder absolutamente incompreensível de um homem que nos últimos 4 anos foi presidente dos Estados Unidos. E depois é só completamente infantil. Mas mais ou menos na mesma medida em que foi infantil ele dizer que ganhou quando no fundo não ganhou. Que É também que só- faz lembrar um bocado os miúdos, não é? Aquela coisa. Não, mas Eu a questão. ganhei. Sim, mas a questão aqui foi: há uma entrevista que Bernie Sanders deu, que Jimmy Fallon fez ao Bernie Sanders, na qual Bernie Sanders diz: na noite das eleições é bastante provável que Donald Trump ganhe, porque a maioria dos republicanos vai votar presencialmente. Mas depois, à medida que os Estados vão começando a contar os votos que vêm por correio, os republicanos vão começar a perder e, portanto, o Donald Trump vai dizer que isto foi tudo roubado e que isto é tudo alterado e foi tudo aldrabado e, curiosamente, foi exatamente isso que aconteceu, exatamente como Bernie Sanders tinha previsto. Sim, e eu acho que, voltando só ligeiramente atrás sobre a questão da tomada de posse de Joe Biden, quer dizer, sobre Donald Trump não estar lá, mais uma vez, é tudo uma questão de simbolismo. O facto há razões pelo qual o ex-presidente estar lá, porque é no fundo, quer dizer, a passada de testemunho, não é? Quer dizer, tu dás e entregas o poder à outra pessoa, é por isso que também fazem os concession speeches, tipo, quer dizer, os discursos de derrota nos Estados Unidos, mas por todo o mundo, tudo isso são formas simbólicas de manter, não é, a democracia e de manter a paz entre os apoiantes dos vários candidatos. E não existindo só vai, mais uma vez, contribuir para se manter este clima de grande tensão entre as duas Américas. Agora, Joe Biden também disse que estava muito satisfeito por Donald Trump não vir. Pronto, quer dizer, eu percebo, provavelmente também não ia lá fazer grande coisa e não ia lá fazer coisas que ele gostasse, mas mais uma vez acho que teria sido importante e acho que, quer dizer, espero que não aconteça nada e como aconteceu no dia 6 de janeiro e parece-me que os Estados Unidos estão um bocadinho mais preparados para isso, mas mais uma vez acho que teria sido muito importante do ponto de vista simbólico que Donald Trump estivesse lá. Pois, exato, precisamente. Nem que fosse só pelo simbolismo de ele estar lá presente, não é? Mas pronto, agora puxando. Não, e só se me permites também, que eu depois esqueci depois de falar sobre essa questão da invasão do Capitólio, que o Daniel também tinha falado sobre os Black Lives Matter e não sei o quê, como não foi igual. E é completamente verdade, e acho que foi um momento que reafirmou um bocadinho, quer dizer, os problemas e as formas de tratamento e aquilo que se passa nos Estados Unidos. Foi mais outro exemplo claro, mas mais importante, é estranhíssimo como um país que gasta tanto dinheiro em defesa e em manutenção da segurança interna tem uma falha tão grave destas. Eu não sei se isto está a pensar na Europa, em países relativamente envolvidos, qual foi a última vez que isto aconteceu, e há dezenas de anos que nós não vemos manifestantes a invadirem assim um prédio ou um edifício governamental desta forma. E a chegarem, quer dizer, ao sítio onde se reúne o Senado, a Câmara dos Representantes, escritórios dos vários representantes e dos vários senadores. Mas sim, mas só para terminar, eu também queria. O Daniel, eu estive a falar com ele sobre isto no outro dia, ele agora, pronto. Mas eu ando a ler um livro muito interessante que se chama Democracy in America, é de um senhor que escreveu o livro há 200 anos, não interessa. E ele tem uma frase muito interessante sobre a escravatura e o racismo nos Estados Unidos,
E uma coisa muito interessante neste livro é o quão 200 anos depois percebemos que os Estados Unidos não mudaram nada. E ele diz: Slavery recedes, but the prejudice to which it has given birth is immovable. A escravatura regrediu, mas o preconceito que esta viu nascer, ou que esta criou, é imovível. E cada vez mais vemos que 200 anos depois tivemos o fim da escravatura com Abraham Lincoln e com a Guerra Civil. Vemos também, 100 anos depois, a questão dos civil rights e o fim da segregação. Mas ainda vemos hoje, 50, 60 anos depois do Civil Rights Act e da suposta fim da segregação, suposto fim da segregação dos Estados Unidos, ainda um enorme preconceito e uma enorme desigualdade, não só de oportunidades, porque isso existe um pouco por todo o mundo, mas especialmente de tratamento nas formas mais básicas. E é absolutamente incrível como nada mudou em 200 anos. Mas provavelmente falando sobre temas ligeiramente mais felizes, temos também as presidenciais em Portugal, não é? Que certamente terão visto, como todos os portugueses. Isto agora estou aqui um bocado de... Bem, eu sei, peço desculpa. Mas eu gostei da maneira suave como Pedro Fortuna Epá, tentei, concluiu toda a sua desculpa, lógica sobre agora os Estados Unidos e depois foi só falando das presidenciais, que é um falando sobre temos coisas para que aí nos 6 podemos vezes rir. neste podcast. Falando sobre coisas que nos podemos rir. Epá, porque é a única coisa que se pode fazer em relação a estas presidenciais é rir, mas é rir para não chorar, porque isto, meu Deus. Então diga lá, Francisco, diga lá de sua justiça. Entre ataques ridículos de André Ventura aos outros candidatos e eu nem sei por onde começar, mas isto, não sei, vou ser muito honesto, a meu ver, destas eleições não se aproveita nada. Eu acho que a grande maioria dos portugueses já sabiam quem iria votar, né? Antes sequer de começar esta campanha, antes sequer de começar esta corrida, e portanto acho que estas eleições presidenciais são capazes de ser bastante desnecessárias. Senhor Daniel Ferreira, morreu? Está aí? Não. Bem, eu estou... Morreu. Não me estão a ouvir. Agora já estamos, Não me estão a ouvir. Pronto, sim, está vivo. Pronto, Estão-me a continua. ouvir, sei o que é que se passou com o microfone. Pronto. Senhor. Sim. É que eu já tinha falado, eu estava a pensar que me estavam a ignorar, afinal não. Mas às vezes também acontece, É assim, claro que estas eleições, como há bocado também o nosso amigo Francisco Batalha disse, já toda a gente sabe mais ou menos quem é o vencedor, a questão é por quanto, etc, etc. E eu acho que não vai ter uma margem assim tão grande, muito por causa da abstenção. Porque as pessoas que normalmente têm mais aptidão para ficar em casa se tiver demasiado sol e puderem ir para a praia, se tiver demasiado frio e não quiserem sair de casa, se estiverem no meio de uma pandemia, essas coisas que acontecem de vez em quando. É o tipo de eleitor que nestas eleições apoiaria Marcelo Rebelo de Sousa. Penso que todos estamos de acordo quanto a isso. Por outro lado, um eleitorado assim mais, digamos, radical, como é o eleitorado que apoia André Ventura, será aquele menos permeável à abstenção. Antigamente também se dizia muito isso dos votos dos comunistas e nas últimas eleições europeias viu-se que se calhar não era bem assim e toda a gente de vez em quando gosta de ficar em casa independentemente do partido em que vota. Isto para dizer o quê? Que eu continuo confiante que o Marcelo ganha à primeira volta, tranquilamente. Marcelo não, professor Marcelo, porque ele depois pode ouvir isto. Ainda o candidato à presidência e atual Olha, presidente. como não é seu amigo, pá. Pois é isso. Eu às vezes distraio-me e penso que estou no café. São aquelas coisas. No entanto, o Sr. André Ventura pode ter uma surpresa, porque eu acho que ele, numa circunstância normal, não passaria dos 8%, por exemplo, 8 ponto qualquer coisa, mas nesta estou com um bocado de medo que passe ali dos 10%, ainda que acho que a Ana Gomes fica segura no segundo lugar. Agora, ainda em relação àquele senhor que nós estamos sempre a falar, não é? Portanto, não preciso dizer o nome. É assim, aquele pseudo stand-up que ele fez foi muito triste. Aquilo
Eles até filmaram as caras das pessoas enquanto ele estava a falar. Epá, e nem as pessoas que apoiam o André Ventura acharam muita piada aquilo. Uh, Quer dizer, primeiro, pronto, para não entrar no que ele disse sobre a Marisa Matias, foi completamente Mas nojento. entra, Daniel, entra, que é para depois discutirmos isso com bastante ódio a André Ventura. Muito bem, muito bem. Eu, pá, nem gosto de lhe chamar André Ventura. Havia um senhor na Sporting TV que era o Carlos Dolbeto que lhe chamava André Pendura. Eu já estou quase a entrar. Mas pronto, fez aquele comentário completamente nojento, que não há outro nome, sobre a Marisa Matias. Ainda teve tempo para chamar contrabandista Ana Gomes, para chamar fantoche ao atual Presidente da República. Chama-lhe Marcelo. Portanto, sempre tenho assim mais respeito por ele. Pronto, aquela do operário Beto de Cascais até não foi mazinha. E depois, para mim, a pior de todas foi aquela que ele disse ao Jerónimo de Sousa, que é aquele avô bêbado que temos em casa, que pergunta se querem levar com um pau. Quer dizer, eu acho que o André Ventura estava a confundir um bocadinho o seu eleitorado na terceira idade com o Jerónimo de Sousa. Porque, não é? O tipo de pessoa de terceira idade que vota em André Ventura é muito aquele avô bêbado que pergunta se queremos levar com o pau. Mas pronto. Meu Deus. Era só isto. Eu tenho a dizer sobre estas eleições. Não, depois, claro que é como se costuma dizer, prognósticos só depois do jogo, já diziam um saudoso jogador da bola. Mas eu acho que André Ventura vai acabar por fazer propaganda qualquer que seja o seu resultado. Eu sinceramente já não acredito que ele fique abaixo do terceiro lugar. Dava-lhe jeito particularmente, e tem-se desenhado um bocado esse cenário, que os votos da Marisa Matias e do João Ferreira fossem maioritariamente para a Ana Gomes. Porquê? Porque se ele fica em terceiro lugar, ainda que fique atrás da Ana Gomes, depois ele vai conseguir fazer 3 capas de jornal, que é a capa do dia das eleições, a dizer que é a terceira força política, vai fazer a capa de se demitir do Chega porque ficou atrás da Ana Gomes, e vai fazer a capa da recandidatura e de ganhar com 99% dos votos. Portanto, isto para o André Ventura vai ser excelente, este pós-eleições. E quanto maior for a distância que ele tiver para o candidato apoiado pelo Partido Comunista e pelos Verdes e para a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, mais ele se vai legitimar, digamos assim, como a tal terceira força política que ele diz que quer ser. E também, pronto, era para criticar um bocado essa mentalidade do voto útil à esquerda. O voto útil, que no fundo é, nós temos um candidato que vai ganhar à primeira volta, mas vamos abdicar todos das nossas candidaturas para nos unirmos à volta de uma que nem na sua área política é consensual, porque queremos ficar à frente do Sr. André Ventura. Acho que estamos a entrar aqui num caminho um bocado perigoso. Começa a aparecer um bocado o Ele Não, que resultou lindamente no Brasil, e o Not Him, que também resultou muito bem nos Estados Unidos, como sabemos. É isto. Muito bem. Daniel Ferreira foi muito bem. Aliás, que as pessoas vão gostar. Vão gostar do muito monólogo. bem explicado. Até fiquei, olha, sem palavras. Tenho que me reorganizar, porque até estou... Bom. Pois são muitas coisas, não é? São muitas coisas. Eu acho que o Daniel já disse tudo sobre no fundo o que falou, portanto não vou fazer das palavras dele as minhas palavras e vou falar sobre outras coisas. Primeiro, sobre os debates em si. Fiquei muito satisfeito, porque primeiro meteram toda a gente a debater, o que é sempre positivo. Depois, tivemos debates que tiveram muita gente a assistir, o que é sempre positivo, especialmente para a RTP, que faz uns trocos. Mas, por exemplo, o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura teve 2 milhões, em média 2 milhões de espectadores, que é um quinto de Portugal, o que é bastante impressionante, tendo em conta que valores desses, audiências dessas, normalmente só se atingem com a seleção. Portanto, é bom também saber que a política também, não é, traz algum tipo de audiência e que as pessoas estão interessadas. Mas não achas que isso pode ter um bocado a ver com o facto de não haver campanha na rua este ano e as pessoas estarem mais dependentes do que se passa nos debates? Sim, talvez sim, mas o Francisco disse logo no início que em princípio ninguém tinha mudado, já toda a gente sabia em quem é que ia votar e que ninguém tinha mudado de opinião. E curiosamente, uma sondagem para a SIC
corrobora exatamente esta afirmação. 85% dos inquiridos disse que manteve que os debates não influenciaram em nada a pessoa em quem iam a votar. 85%, portanto, no fundo, aquelas pessoas bem que podiam não ter debatido, portanto, aquilo não Mas isso serviu em para nada Portugal não é um bocado sem ser normal. entreter a população. Sim, mas quer dizer, também é verdade que nestas eleições era especialmente claro. Mas podia ter influenciado mais um pedacinho, não é? Para 85% das pessoas. Pá, as pessoas não estão muito confiantes nos seus candidatos, não sei. Até eu fiquei, pronto, que vi muitos, que vi bastantes debates, até eu fiquei com algumas dúvidas e mudei a minha opinião sobre os candidatos. Agora, o resto dos portugueses, ao que parece, são pessoas muito firmes nas suas opiniões, ao contrário de mim. Será que naqueles Mas, 85% eles também incluem os abstencionistas convictos? se calhar também. Também ninguém conquistou a abstenção, nem o André. Mas eu também queria falar sobre outras coisas. Que é, o Dadi também já disseste previsões só no fim do jogo, também concordo. E portanto, só me resta falar sobre outra coisa, sobre as presidenciais, que são. E se calhar aproveitamos sobre isto e terminamos com o último tema, que é eleições em confinamento. Que é uma coisa fantástica. É verdade que já tivemos mais ou menos a mesma coisa nos Açores, mas não estávamos propriamente em confinamento. E agora, portanto, nós temos 2 semanas, portanto, toda a campanha eleitoral vai ser feita em confinamento, apesar das pessoas terem dado a fazer comícios e tal, e tal, e tal. E não é só o seu amigo, Daniel, não pense que isto é um ataque pessoal. Mas eu não tenho só um amigo, tenho vários. Tá, pronto. Não é só o seu amigo do peito. E nem o seu avô bêbado. Não. O tio bêbado que diz essas coisas também anda a fazer comícios com muita gente. Mas sim, e acho que primeiro é mau para a democracia, acho que passa uma mensagem errada, porque a princípio estamos em confinamento, está tudo péssimo e tal, mas para as eleições arranja-se aqui 2 dias em que as pessoas podem andar à vontade e para poderem fazer as suas fantásticas eleições e para poderem votar, o que é sem dúvida importantíssimo, mas infelizmente, tal como um de vocês também falou, agora já não me lembro quem é que foi, que realmente a abstenção em princípio, e prevê-se que a abstenção seja altíssima por causa do confinamento, por causa do Covid, etc. E portanto isso vai ser sempre mau, porque quanto mais pessoas votarem, mais legitimidade tem o eleito, quanto menos pessoas, menos. Portanto, em princípio, se tivermos uma abstenção de 70%, 80%, como algumas pessoas prevêem, é sempre um mau momento para a democracia. Mas se calhar, não sei que queiram falar mais sobre as presidenciais, pronto, aproveita-se o tema confinamento e terminamos a falar sobre o facto de estarmos em casinha, outra vez. Olha, para mim, vamos já abordar este assunto, porque estas... Eu queria ainda acrescentar aqui uma coisinha sobre legitimidades, etc. Força. Mais em jeito de nota do que propriamente sim. de grande comentário. Mas seja breve. Que é, eu não sei se vocês têm a mesma opinião ou a mesma visão, mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa pode vir a revelar diferente neste segundo mandato, especialmente se vencer com uma margem grande, porque se nós olharmos para os nossos presidentes da República em democracia, todos eles, começando em Ramalhianes, acabando em Cavaco Silva, passando por Jorge Sampaio e Mário Soares, todos eles no segundo mandato tiveram assim, digamos, mais mão nos governos, não é? O Sr. Ramalhianes fez todas aquelas coisas que nós sabemos e depois quando saiu em 86 já... Digamos que o estilo de Mário Soares quando chegou foi logo de dar mais liberdade ao governo, neste caso os de Cavaco Silva, do que o seu antecessor. Por outro lado, o próprio Mário Soares, depois de ter vencido as primeiras eleições com o apoio do PCP, para primeiro ao PCP, de governo do PS. Também Jorge Sampaio teve todos aqueles eventos no segundo mandato, teve a dissolução da Assembleia da República, etc. O próprio Cavaco Silva também foi duro com José Sócrates no seu segundo mandato
E, portanto, eu acho que vai ser interessante ver se Marcelo Rebelo de Sousa não foge à regra. Era mais para deixar aqui esta nota. Sim, pronto, eu em princípio concordo, mas se calhar para a semana, quando tivermos a certeza que Marcelo Rebelo de Sousa é o novo, quer dizer, continuará a ser durante os próximos 5 anos Presidente da República, eu depois farei também a minha previsão sobre o seu segundo mandato. Portanto, Francisco Batalha está desejoso para falar sobre o confinamento e eu cheiro-me que ele tem imensa coisa para dizer sobre isso. Não, eu não tenho imensa coisa. Calma. Só um momento. Vou fazer aqui uma aposta arrojada, pode ficar aqui gravada. Portanto, o Dr. Mário Soares, quando ganhou no seu segundo mandato, teve mais de 70% dos votos e mais de 3 milhões de eleitores. E eu vou apostar em como nestas eleições vai haver menos gente a votar do que as pessoas que em 1991 votaram em Mário Soares. Eu achava que o senhor ia dizer que ia apostar que Marcelo Rebelo de Sousa ia ter um valor parecido ao de Mário Soares. Não, mas agora só para terminarmos esta aposta, o que é que acontece se o senhor não ganhar? Se não acontecer, perdi. Lá sai o meu futuro emprego. Lá vai Daniel Ferreira. Daniel Ferreira tem as suas semelhanças com André Ventura. Diz que vai fazer qualquer coisa se perder e depois não, eu não faço isso. Pensei que fosse dizer as verdades, incomodar muita gente. Não pagam uma rodada, pá, e olha, já não é mau. Bom, confinamento, agora também está com a sorte, também não há copos no confinamento. Exato. Confinamento, eu acho que este confinamento, apesar de extremamente necessário, é extremamente brando. Porque há demasiadas exceções à saída que permitem que as pessoas saiam de casa. Eu percebo que é importante manter as escolas abertas, nomeadamente, especialmente para as crianças abaixo dos 12 anos, porque senão os pais não conseguem trabalhar em casa, mas acho que farei isso. Há muitas medidas que não são severas o suficiente. Eu acho que o facto de haver 52 exceções para romperes o confinamento, nomeadamente ir à missa ou a celebrações religiosas, que é uma coisa que não faz sentido, devia estar fechado. São coisas que é verdade que é importante dar alguma liberdade aos portugueses, mas há uma série de coisas que, se queremos mesmo acertar a curva, é importante fechar tudo e fechar como fechámos no ano passado. Mas quer dizer, as celebrações religiosas não são propriamente um dos principais sítios onde as pessoas se contagiam. Está bem, é verdade, mas então, também... E a cultura, Daniel Ferreira? A cultura eu sei também, que o senhor também. Essas coisas. Não é? Mas é igual ou não? Não, a cultura também acho que devia ter o mesmo registro que as missas. As missas e as outras celebrações religiosas, não são só as missas, felizmente. Porque, quer dizer, nós, se começarmos, além da proibição, no fundo, de eventos culturais, que foi um bocado estúpida, a proibição das celebrações religiosas, para mim, também o seria, não é? Porque nós, sendo um país com a liberdade religiosa e não deixando as pessoas ir às suas celebrações, não sei, eu acho que se nós pensarmos num país mais ali para o Oriente, por exemplo a China, durante a pandemia, a dizer agora ninguém vai a celebrações religiosas, eu acho que as pessoas já iam perceber um bocado melhor o que é que eu estou a dizer. Mas mesmo assim, tens uma série de coisas que fecharam, nomeadamente restaurantes, bares, cafés, o pequeno, tudo aquilo que são pequenos comércios, a cultura, tudo isso fechou. Mas depois tens, por exemplo, tens os tribunais abertos, tens os serviços públicos abertos, de verdade que mediante marcação prévia, mas são coisas que podiam estar fechadas, não é? Bem, não será que podiam? Os tribunais não podiam estar fechados. Então quer dizer, uma pessoa é presa e não tem direito a ser ouvido por um juiz? Não, isso claro que tem, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. As quadras também não iam estar abertas. Sim, percebo. A parte por exemplo, dos tribunais civis, julgamentos civis, percebo. Exato, é esse tipo de coisas. Claro que se uma pessoa for presa tem todo o direito de ser ouvido por um juiz, não é isso que está em causa. Mas acho que se há uma série de coisas que consegues fazer de outra maneira, porque aliás já fizeste de outra maneira nesta altura do ano passado, então é importante voltar atrás e fazer como fizemos no ano passado. Porque se no ano passado conseguimos que as coisas funcionassem bem,
acho que este ano nos estamos a habilitar a fazemos agora um mês de confinamento e chegamos ao final do mês de confinamento e percebemos, bem, isto não mudou nada, temos que voltar em confinamento. Sim, o que eu acho é que com os portugueses a fazerem o confinamento como estou a fazer, ou seja, não estando a fazer confinamento, curiosamente Nuno Rogério hoje disse uma coisa muito interessante que foi, na sexta-feira os jornais estavam todos a dizer que tinha havido pouca adesão ao confinamento, como se o confinamento fosse assim uma greve. E normalmente fala-se, houve pouca adesão à greve nas escolas ou o que é que seja. E aqui, mas em Portugal houve pouca adesão ao confinamento, as pessoas não quiseram, como se o confinamento fosse uma coisa opcional. E eu acho que indo de encontro àquilo que estavas a dizer, Francisco, é isso, quer dizer, se nós de facto levarmos este confinamento como quer dizer, uma coisa opcional e andarmos constantemente nos nossos passeios sanitários e a ir ao banco e a ir ao não sei quê e a ir buscar o almoço e tomar o café ao café lá em baixo e comprar o jornal e não sei o quê. No fundo, não faz qualquer diferença estarmos em confinamento ou não. E honestamente, mais valia não estarmos, porque os números vão continuar a subir e ao menos os restaurantes e outras lojas estariam abertas. Portanto, aí só estamos a prejudicar a economia e a saúde, porque a saúde não está a ser ajudada e a economia estará. Mas eu acho que o problema acaba sempre por ser o mesmo, que é nós continuamos sem fazer a mais pequena ideia de onde é que são os locais, quais são os grandes focos e quais são os locais mais propensos a sermos contaminados. Como é óbvio que há certos determinados sítios que nós podemos presumir, por exemplo, um bar. Obviamente, as pessoas estão alcoolizadas e tal, costuma haver um bocadinho mais de contacto físico. Como é óbvio que, por exemplo, escolas, especialmente nas pessoas mais, especialmente nas crianças, em que também nem andam de máscara, é óbvio que é mais próximo. Mas, por outro lado, também os números mostram-nos que, afinal, as escolas não são grandes sítios de surtos. Portanto, quais são os grandes sítios de surtos? Tipo, há 10 mil casos, que é imenso. Há imensas pessoas a morrer e os hospitais estão cheios. O que não se faz a mínima ideia onde é que estas pessoas apanham o Covid. Quer dizer, eu acho que se entrares num autocarro da Vimeca em hora de ponta, começas a... Acho que é um bocadinho por aí. Mas não falo sobre essas coisas que o governo não se interessa por isso. Pois que isso não convém. Isso não convém. Não se pode falar. Olha que isto é um programa onde não se dizem as verdades. Pois é. Não se pode incomodar muita gente. Mas... e não acham que isto de o pessoal estar a respeitar menos, digamos, este confinamento do que o outro, pode ter um bocado a ver, por um lado, porque está a passar mais tempo e as pessoas estão a perder o medo do vírus por mais imagens que passem na televisão de pessoas com tubos ligados, etc. As pessoas estão-se a cansar um bocado e depois, quer dizer, a banalização que foi feita, que foi estar em estado de emergência quase sempre e estar em confinamento também uma catrafada de semanas e de meses, isso pode fazer as pessoas, quer dizer, nós estamos sempre assim, isto é o normal, ou seja, eles não fazem o confinamento só quando estamos no limite, porque nós estamos lá sempre, e as pessoas vão acabar por relaxar por estarem sempre na mesma situação. Pois, eu acho que tu dizes isso e dizes isso muito bem, acho que tens toda a razão, que é as pessoas, de facto, isto é como aquelas imagens nos maços de tabaco, que têm o objetivo de incomodar as pessoas ao ponto das pessoas pensarem, se calhar esta semana não vou comprar. Mas é uma coisa que as pessoas depois habituam-se e perdem... É a primeira e a segunda vez, não é só? Exatamente, e depois perde o impacto. E até os telejornais começarem a noticiar que a PSP prendeu esta pessoa porque andava sem ter sem um motivo lógico na rua. Até as notícias serem 60 pessoas foram presas porque andavam na rua sem motivo, as pessoas vão continuar a andar na rua sem motivo. E eu acho que isto é uma coisa completamente... É triste a realidade em que vivemos, mas é a realidade em que vivemos. Mas achas que tem de ser através do medo? Isso é um bocado fascista. Não, eu não estou a dizer que é através do medo. Não é através do medo que eu acho que tem que ser. Mas acho que tem que ser uma coisa que as pessoas claramente de livre vontade não estão a aderir. E isto é verdade. Já aderiram. Está bem, há muita gente que aderiu, mas ainda há muita gente que não aderiu. Nomeadamente viu-se ontem no telejornal as imagens das pessoas em Cascais e em Oeiras, no Pardão, a andar como se nada fosse, muitas sem sequer terem máscara à vista. Parece que de repente o Covid deixou de existir.
que é uma coisa que eu não percebo. E quando eu digo que a polícia deve prender ou multar essas pessoas, se eles multarem as pessoas, se a multa pode ir até, acho que, pelo menos, acho que é até aos 100 euros, não tenho a certeza, acho que pode ir mais. E corrijam-me se eu estiver enganado. Mas até as notícias serem. Eu não sei, não sou de direito. Pois, exato. Mas até as notícias serem, a polícia hoje multou 150 pessoas por andarem na rua. Nem digo que prendeu, mas digo mesmo multou. Multou 150 pessoas por andarem na rua sem razão válida. Acho que as pessoas vão continuar a pensar, está bem, então eu posso andar porque não há controle na polícia. Não há controle da polícia. E eu acho que isto é uma coisa também muito errada. Sim, também acho que seja um bocadinho difícil de fiscalizar, porque, por exemplo, se eu estiver a andar, não é, na minha rua a fazer o meu passeiozinho, não é? Também estou a fazer o meu passeio higiênico, que é possível. Se eu estiver a andar de carro, sabe Deus por onde, fui visitar os meus avós. E como é que eu sei que o senhor foi visitar os seus avós? Porque eles precisavam de não sei o que, não sei o que mais. Depois não sabe porque os meus avós não passam papéis. Tipo, as E formas depois de vais nós... cheio de litrosas na mala atrás do carro e pronto. Isso já não sei o que é que o senhor faz quando vai visitar os seus avós ou deixa de fazer. Eu Normalmente conduzo, não trago eu ia litrosas. agora conduzi sentado. Pois, exato, logo o senhor, pois. Eu pensei quando o senhor vai ali ao Strada Outlet. Bom, os senhores da PSB bem que deviam começar a fiscalizar essa zona. Mas sim, acho que é muito fácil de nós não é, invadirmos a sermos apanhados pela polícia. É muito fácil nós justificarmos o que é que estamos a fazer, ou o que é que deixamos de estar a fazer, ou porque é que invadirmos a ser multados. Acho que tem que ser mesmo uma questão da consciência de cada um de perceber o risco daquilo que está a fazer. E no fundo também as pessoas têm que continuar a fazer a sua vida, que também têm as suas coisas para fazer. Mas também tem que perceber que isto não acaba até que nós façamos alguma coisa para acabar com isto. E agora disse isto como se eu fosse um santo e como se não andasse para aí na rua, não é? Mas não achas que devias pôr também os inspectores do CEF a fiscalizar as ruas? Olha, acho que as pessoas estavam todas em casa, é o que eu tenho para dizer. Bem, caríssimos, acho que com este tema do novo confinamento encerramos aqui este episódio, a menos que alguém tenha mais alguma coisa a acrescentar, muito brevemente. Não querem fazer apostas sobre as eleições, é que assim só eu parece mal. Não, nós não nos importamos que seja só tudo. Exato. Vocês vão só venerar-me quando eu acertar. Não, nós estamos à espera que tu falhes para depois podermos dizer, vês como estavas errado, seu grande não. Exatamente. É o que vai acontecer. Mas pronto, olha, boa sorte para as suas previsões, Daniel Ferreira. Resto de bom confinamento para todos. Até uma próxima. E assim acabamos mais um episódio de Conversas de Café, este primeiro episódio de 2020. Pedimos desculpa por ser tão grande e cá nos encontramos para a semana.